dia a todos os amigos da cidade, bom dia a você que amanhece desejando realmente ter um bom dia e que não deixa de dizer bom dia para as pessoas que estão próximas a você, aquelas pessoas que você cruza na rua, aquelas pessoas que você pega o elevador junto, aquela pessoa que você trabalha pela manhã e encontra em primeiro lugar. Como é importante, né? Dizer um bom dia, que você tenha um bom dia, desejar um bom dia, tudo isso é muito importante. E você pode começar hoje um dia diferente na sua vida. Ainda que algumas coisas nos rodeiam e que nos deixam perplexos e perguntando por quê e para quê, que nós não aceitamos e que nós não gostamos e que faz mal à nossa carne, faz mal à nossa pessoa. Ainda que essas notícias, essas situações possam estar pairando à nossa volta, nós precisamos nos levantar pela manhã e dizer: esse é o dia que o Senhor Deus fez e nele me alegrarei e serei feliz e serei abençoado. Então que você tenha um bom dia, esteja você onde estiver, que você comece hoje o seu bom dia. Quero compartilhar com vocês essa palavra que Deus me dá nessa manhã, quando lá no livro da criação, no livro de Gênesis, no princípio, Deus diz que haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã e assim houve o primeiro dia. Quero estimulá-lo nesse princípio de programa a realmente ler a sua Bíblia. Pegar a sua Bíblia na sua casa e ler. Pega o livro de Gênesis, o capítulo 1, e leia a história da criação. Sim, vários momentos que nós estamos vivendo que estão tentando nos tirar isso. Como tudo foi criado, como tudo foi formado. Pegue a sua Bíblia, leia. Deixe isso em ação dentro de você. No princípio, Deus criou todas as coisas. E Deus criou a luz e viu que tudo isso era bom também. Fique comigo, esse é o programa Amigos da Cidade. Eu sou a pastora Jurema e nós vamos ter uma manhã muito gratificante, eu tenho certeza. Muito bem, nós estamos aqui com o programa Amigos da Cidade, que eu tenho dito para todos vocês que não é só um programa de TV e um programa na rádio, mas é um projeto para despertar em cada um de nós o que nós temos de melhor para oferecer, como pessoa, como profissional, aquilo que nos desenvolver dentro da nossa cidade e no meio em que nós vivemos. Então, por isso, você sempre será bem-vindo ao projeto, ao programa Amigos da Cidade. E eu tenho te convidado a fazer parte desse projeto sempre. Você pode entrar em contato conosco e dizer: olha, como que eu posso fazer? Se torne um amigo da cidade. Vá buscando conhecer o que os amigos da cidade têm feito. E hoje eu tenho certeza que é uma pessoa que é amiga da cidade e que se interessa por coisas boas e coisas bonitas. Estar na casa dela, assim, nos leva a conhecer tanta coisa bonita que ela realiza, que ela faz. E conversar com ela já também nos estimula a conhecer um pouco que as pessoas têm dentro de si para oferecer, e ela tem. Eu conheci aqui a Cimeire Beck, esses dias eu tive o prazer de conhecê-la em sua casa, no seu reduto, e eu quero dizer que é um prazer tê-la conosco, você como artista plástica e uma cidadã da cidade de Campo Mourão. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Na verdade, o prazer é meu, agradeço a oportunidade. E estou aqui à sua disposição para falar de arte, do meu trabalho e o que mais eu possa contribuir. Eu acho que falar sobre arte, porque a arte ela é uma coisa que vem da criação, de nós estarmos criando, né? Vem de um estímulo que nós temos que ter e começar a desenvolver isso. É verdade. A arte, na verdade, as pessoas, eu acho assim que todo mundo é um pouco artista. Todo mundo tem um potencial, uma capacidade imensa de criação, porque, na verdade, a arte seria a tradução da sensibilidade ou do sentimento do ser humano, né, do potencial do ser humano. Então, eu acho que todo mundo é um pouco artista. De uma forma ou de outra, cada um tem lá guardadinha a sua capacidade de criar e de fazer arte, né? E eu acho assim que as pessoas chegam no ateliê e me perguntam: mas eu não tenho dom, eu não consigo. Consegue. Alguma coisa consegue. De alguma forma, o ser humano, ele tem esse potencial e tem que buscar. Eu acho que todo mundo tinha que praticar um pouquinho de arte.
Eu fico imaginando na criação. Eu li agora há pouco um texto que fala sobre a criação do mundo. E eu fico imaginando quando Deus criou o homem e a mulher, e Deus tem um poder de arte assim extraordinário. É o artista supremo, na verdade, né? E quando ele formou o homem e a mulher, e que eles, dotados pela inteligência que nós também somos dotados, eles começaram a criar as coisas à sua volta, a descobrir as coisas à sua volta. E a arte, eu acho que também é isso, né? Encontrar as coisas à sua volta e transformar. Exatamente. Na verdade, essa coisa do ser artista, existem muitas teorias ou rótulos, na verdade, mais que teoria, rótulo, em relação à produção, vamos dizer assim. Na verdade, o artista, ele é artista em função da sua essência, do seu produto único, do seu sentimento, né? Então, assim, o poder de criação dele está ligado ao seu momento de sentimento. Mas isso também tem um pouco a ver com a cultura de cada povo, né? O artista, ele é um reflexo da cultura, do meio em que ele vive, né? Então, eu acho engraçado porque tem gente que só cria na pressão, tem gente que só cria triste, ou só cria quando está muito feliz. Quer dizer, é tão de cada um, né? É um momento. O processo criativo é tão de cada criatura que fica difícil você dizer é isso ou aquilo. É tão difícil quanto a gente criticar ou analisar um trabalho de arte sem você ser um profundo conhecedor de arte, né? É complicado isso. E tem também essa questão, pastora, dos artesãos e do artista. Eu estava conversando com a Flávia e ela pediu até que eu falasse um pouquinho sobre isso para a gente poder esclarecer o que é um artista e o que é um artesão. Na verdade, eu particularmente acho que no artesanato tem muito de arte e na arte tem muito de artesanato. Eu acho que as coisas meio que se misturam. Mas existem teorias e, na verdade, assim, o artista... Ele é um artista quando ele, como eu já falei, quando ele cria. O trabalho dele é único, porque é a essência dele, certo? E o artesanato, a pessoa aprende uma técnica e faz aquilo em série. Entendeu? Então ele faz vários trabalhos iguais, né? Aquela pessoa tem capacidade de fazer vários trabalhos. E assim, tem essa questão. Aqui no Brasil é muito disso, né? A gente é muito de arte, de artesanato. Eu acho isso lindíssimo. Tem pessoas, grupos, famílias, grupos que fazem trabalho em conjunto, artesanatos maravilhosos, com palha, com argila, né? No Nordeste tem coisas lindíssimas, nós mandamos nosso trabalho para o exterior, o mundo inteiro admira, né? Então o Brasil é um país artista. É verdade. Nós estamos ali com algumas imagens lá do seu trabalho. Esse é do meu ateliê antigo, eu mudei de endereço agora, mas esse é um trabalho do ateliê. Nós temos várias atividades. Aí um pessoal fazendo aula de tela, e aquele primeiro quadro era uma aulinha de mosaico. Eu mudei agora para um espaço bem menor. Esses são os meus trabalhos de argila, é um presépio que eu estava montando. Aí ele já está montado, já está pronto, ficou muito bonito. A gente fez Colocou na sua casa? Ali? Não, foi para a casa de um cliente. Ele botou, nós montamos esse presépio no jardim, ficou lindíssimo. Esse é um quadro de vidro fundido que foi uma encomenda de uma psicóloga e aí a gente fez um tema assim bem a ver, né, com essa coisa do ego, do id, do superego, né? Ficou uma coisa bem... isso é vidro fundido. Fusing. Esse aí também é um tapete de mosaico que a gente aplicou no chão. Muito bonito. Olha que lindo, gente. É uma churrasqueira, fica bem interessante. O mosaico, em qualquer lugar que a gente coloca, ele valoriza muito, fica muito bom. Essa é uma parede toda de uma cozinha. Esse já é o ateliê novo, pequenininho. É uma aluna fazendo trabalho de arte. Aquele outro quadro, esse é um painel de vidro que a gente fez pelo FEPAC, aquele programa municipal de apoio à cultura, né? E esse é um painel que está no hall de entrada do Teatro Municipal.
Todos podem ver ali. Todos podem ver. Na verdade, eu fiz uma parceria e aí ficou para o município esse painel, até porque ele é imenso, ele tem 100 quilos de vidro. E é assim, e todo mundo, e ele chama muita atenção por conta do tamanho mesmo, do volume. Ele tem ele é muito grande. São vidros que eu faço para decoração, né? É um detalhe de uma porta, é um detalhe de uma porta. Essa mesa é uma mesa de mosaico, essa mesa é lindíssima. Olha, gente. Esse conjunto também é muito bom. É na praia ali, né? Não, ali é uma sacada em Curitiba. Em Curitiba. Um apartamento em Olha Curitiba. que graça. Esse painelzinho é muito interessante porque ele estava num lugar estratégico. Era Caminho do Mufato. Todo mundo passava lá e gostava desse painel. Agora a dona da casa construiu, está fazendo outra casa e ele já desapareceu. Ele já cumpriu a função dele. O tempo dele já venceu. Isso acontece também com a arte? Também. Porque assim, a arte também tem essa coisa do comercial, né? A gente faz alguma coisa por encomenda, a pessoa usa aquilo por um tempo e depois, vamos dizer, cai de moda, para mim não é bem o termo, mas é isso que acontece mesmo. As pessoas cansam e às vezes guardam, desmancham, pintam em cima, né? Sabe, pastora, hoje em dia as coisas são muito rápidas. Sabe? Tudo passa muito rápido. Não se tem mais um quadro, lógico que tem as grandes obras de arte, mas a gente percebe muito isso. As pessoas chegam no ateliê, pinta isso para mim, mas daqui a pouco eu mudo, sabe? Então a gente percebe assim que tem uma coisa que é muito imediatista, né? Seria que as pessoas estão também assim muito necessitadas de que chegue logo a novidade do dia de amanhã? Eu acho que um pouco é isso. Eu acho que também talvez um pouco de informação, eu acho, né? De valorização da arte, né? Porque a gente percebe mesmo que isso acontece. As pessoas, eu acho que é o momento do ser humano. A gente está passando por um momento de transição, eu acho, sabe? Acho que também a impressão que eu tenho é que tudo aquilo que acontecia há alguns anos atrás, não vamos colocar muitos anos, mas alguns anos atrás, demorava, né? Quer dizer, uma peça demorava-se para fazer. Exatamente. A matéria-prima era mais difícil. E hoje a facilidade talvez da matéria-prima e a facilidade de fazer rápido, né? Olha, começa um quadro, em 2 dias ele está pronto. Exatamente. Talvez até menos, conforme a pessoa. Não sei se isso pode... Mas é bem isso. E não existe só a arte. Hoje, artes plásticas abrange, inclusive, essa coisa da digitalização. Né? Então, você vai para o computador, em 2 minutos você monta um adesivo, uma tela, você faz uma cópia de um grande artista, de um grande trabalho. Né? E as coisas ficam fáceis e ficam baratas. Sim. Né? Eu gosto muito de assistir, temos alguns programas na TV que é essa transformação, né? Lá nos Estados Unidos, principalmente. A transformação de uma casa, de uma sala, de uma cozinha. Exatamente. Em 24 horas. Né? Vem 500, demole tudo, faz tudo e de repente fica tudo novo. Exatamente, é isso. Então, muito rápido. Muito rápido. Você pega uma casa e transforma ela. Na verdade, e se você prestar atenção, pastor, as pessoas estão fazendo isso com as suas vidas, né? Eu ia chegar. É onde eu ia chegar. Se isso, você como artista plástica que acompanha tanto, né? Se nós poderíamos colocar dessa forma para a vida da pessoa. Eu acho que sim. Eu particularmente vejo que é um momento de transformação mesmo do ser humano. Eu acho que nós estamos passando por uma fase de transição. Eu acho que a gente é muito conflituado. Eu acho o ser humano muito conflituado, muito perdido nos seus valores, sabe? Eu percebo uma geração muito prática, muito descartável, muito com... Na verdade, eu particularmente acho que é tudo muito reduzido, sabe? Eu faço uma avaliação com a minha infância, minha adolescência e dos meus sobrinhos, e dos que estão vindo agora, os meus sobrinhos já estão na fase dos 24 anos, é muito diferente. E não é tão tempo. Eu sou velha, mas não sou tanto assim, né? Não é tanto tempo, não.
É muito rápido, sabe? E é tudo muito, muito, muito frágil, muito descartável. E as pessoas ficam em conflito e são insatisfeitas, sabe? Eles não se aprofundam nas coisas. Eu acho que a gente tem que se aprofundar na vivência. E eu acho que tem um divisor de águas, né, também dessa juventude, porque tem alguns que ainda não conseguem acompanhar tudo isso. Exatamente. E tem aqueles que vão passando por cima exatamente. de tudo. Até nós falávamos agora há pouco, antes de começarmos o programa, sobre criança, né? Isso. Como as crianças estão rápidas demais no seu raciocínio, nas suas atitudes, nas suas decisões. E pequenininho, eu vejo lá na igreja uma pequenininha que esses dias ela estava correndo e ela me olhou para ver se eu estava aprovando a corrida dela ou não. A gente percebe isso. Quer dizer, eu pensei assim, ela já sabe Eles que o buscam meu olhar o limite. vai dizer não Exatamente. pode, ou então Exatamente. pode. É impressionante. Eles pedem, né? Eles questionam de alguma forma. Eu acho que lá em algum lugar tem um dispositivo do certo, do errado, que talvez a gente não está sabendo usar isso. Né? Eu vejo lá no ateliê, por exemplo, a gente trabalha com pré-adolescente e adolescente, na área de desenho. Eu acho fundamental que criança e adolescente faça alguma coisa nessa área da arte. Tá? Então, o que a gente percebe? Eles vão para a aula, eles levam o computador. Né? Em algum lugar eles têm uma imagem. Eu lá sei o nome daquele equipamento todo que eles levam. Eu digo, gente, para mim o que é importante é o lápis e o papel. Esses equipamentos de vocês, né, eles sempre têm alguma coisa. E o que eu percebo que é o que mais me entristece, a maioria deles, eles querem fazer caveira, eles querem fazer caixão, coisa de terror, exatamente, o terror. Eu não consigo entender de onde isso vem. Por que isso vem? Esses dias eu conversava com um grupo de pessoas, eles me diziam assim, as mães me diziam, Cimeire, são os jogos, eles jogam isso. Isso é importante para eles. Eu não entendo muito de psicologia, então também, lá no ateliê eu estabeleço um limite, assim. Primeiro faz exercício, faz o que a professora pede, depois você vai fazer o que você quer. Então eles têm essa liberdade, mas eles têm que aprender outras coisas. Claro. Eles têm que entender outras coisas. Por que eu acho que é importante criança ir para ir para a aula de arte ou ter contato com a arte? Porque eles desenvolvem um pouco de sensibilidade. Claro. E eles param para pensar, eles param para ver. O nosso objetivo lá no ateliê, pastora, é ensinar tanto criança quanto adulto e a gente se educar também a olhar. O nosso maior objetivo é educar o olhar, sabe? Então, assim, não é só para desenhar. A gente tem que aprender a olhar, a gente não olha. A vida, né? Então, se você para perceber as coisas que te passam em volta com detalhes, você muda a tua concepção de vida, você muda o seu comportamento. Né? Então, esse é o nosso objetivo. A propósito do ateliê é o olhar. As cores, as formas, as linhas, sabe? A gente às vezes a gente diz, meu Deus, isso não é uma maçã, isso é uma linha que começa e termina. Né? E o formato que você dá, a forma que você dá para essa linha é a sua arte, é o seu desenho. Né? Então, na verdade, esses dias eu li esses dias tinha uma frase lá no Face que dizia que a curva, que a reta é uma curva com preguiça, sabe? E na verdade a minha, ela passou e foi, né? Agora a curva não, ela se enfeitou um pouco, né? Isso leva a Oscar Niemeyer. Só um artista para ver isso. Né? O Oscar Niemeyer que fala que o mundo é cheio de curvas, que a beleza do mundo está nas curvas, né? Então, na verdade, é isso. Eu acho que a gente tem que aprender a olhar e ter um pouquinho de sensibilidade, aprender a admirar as coisas, sabe? No simples, no puro, né? Sem essa coisa muito maquiada, muito fantasiosa. Ter um olhar mais profundo e ao mesmo tempo mais simples. Exatamente, porque eu acho que a simplicidade, de alguma forma, a simplicidade é a base, porque se você tem que começar bem do pouquinho, né? Em todos os sentidos, eu acho, sabe? Para a gente poder crescer sólido, você tem que ter uma base bem preparada, e eu acho que ela deve começar assim, do pouquinho. Não sei se é porque a gente foi criado assim, né? Com muita simplicidade, com muita
a gente é de uma geração, né, Muito. Né, dessa coisa Especial. do especial, do fazer, do aprender, né? Então a gente tinha que bordar, tinha que fazer crochê, tinha que fazer tricô, tinha que cozinhar. Isso, eu acho isso muito importante e agradeço muito. A minha mãe desenhar uma amarelinha no chão. Isso, tinha que desenhar. Que tinha no colégio a aula de bordado, né, de trabalhos manuais, né? Eu agradeço assim imensamente a minha formação nesse sentido, das coisas simples e que me permitiu acrescentando e acrescentando e acrescentando, e hoje, sabe, as pessoas dizem que eu sou artista, eu não acho que eu sou artista, eu acho que eu estou tentando fazer alguma coisa. Mas com certeza está tentando muito bem. Eu acho que sim, eu espero. Uma criança lá no ateliê, no seu ateliê, você também recebe crianças para dar aula? Ou tem uma faixa etária? Até menos de 10 anos não. Tá? Porque a gente não... Assim, a gente não tem pedagogia ou psicologia para lidar com crianças. Né? A gente dá aula de desenho, de pintura, né? de mosaico, de argila. Então, a gente não sabe muito lidar com isso. Nós temos aulas de mangá esse ano, é uma novidade do ateliê. E a gente tem alguns meninos de 10 anos, algumas crianças de 10 anos. Mas é complicado, porque eles têm um comportamento que a gente não sabe lidar, porque eu não tive filhos, né? Eu tive sobrinhos e me deu o direito de dengar e mimar muito. Então, fazer tudo, tudo que não devia. Na verdade, assim, eu acho que e eles são muito rápidos de raciocínio, de produção, de tudo, sabe? Então, a gente não trabalha com menos de 10 anos. Eu entendo. Ai, olha, tão gostoso que está, né, esse bate-papo, mas como eu tenho alguns minutos só, mas eu gostaria, assim, que você deixasse para todas as pessoas que estão nos assistindo uma mensagem para essas pessoas sobre essa questão da pessoa e da arte, e, enfim, de que todo mundo pode fazer. É só querer. É verdade. Eu acho assim, eu acho que todas as pessoas, de alguma forma, elas deveriam desenvolver essa questão da sensibilidade. A gente fala de artes, como a gente falou até agora, porque a minha área é artes plásticas. Mas eu acho que tem a música, a literatura, o teatro, a dança, né? São formas, são expressões artísticas que, de uma forma ou de outra, fazem com que o ser humano se desenvolva. Eu acho que a gente precisa se aquietar um pouco, sabe? Entrar em contato com a gente mesmo, e a arte faz isso. Buscar um pouco de silêncio, repensar as nossas atitudes e desenvolver. E para isso a gente precisa desenvolver um pouco de sensibilidade, ter um pouco de contato sabe, com essa coisa do outro também, né? E a arte é isso, é uma manifestação do ser humano. E a gente tem que prestar atenção nisso, eu acho. Para deixar a vida da gente um pouco mais leve. É tudo tão duro, a gente vê a televisão, é tudo tão triste, é tudo tão pesado, é tudo tão feio, entre aspas, que se a gente não botar um pouco de cor, um pouco de som, um pouco de poesia na vida da gente, a gente não dá conta. Aliás, a palavra certa da poesia agora, pena que eu não tenho mais 20 minutos de programa para nós falarmos sobre isso, porque hoje nós temos a falta da poesia nas músicas. Exatamente. Nós temos a falta da poesia no falar entre as pessoas, né? Tem uma fala do Ferreira Goulart que é fantástica. Ele diz que a arte existe porque a vida não basta. Né? E na verdade é isso. Eu acho que a arte existe porque só a vida não basta. Né? É muito pouco. Né? Puxa vida, olha, estou encerrando o programa, eu quero te agradecer por ter aceitado o convite da Flávia, o nosso convite, para estar aqui conosco nessa manhã e conhecendo um pouquinho, né, desse seu trabalho. E que de repente a gente possa, né, estar vindo mais vezes. Com certeza. E conversando um pouquinho mais, porque eu acredito que as pessoas lá nas suas casas se sentiram muito interessadas, impactadas e motivadas. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade e que, como você abriu o programa, que todos tenham um muito bom dia. Que assim seja.